Veja bem, a depressão, ela é uma doença do organismo inteiro. Você, basicamente, é como se o cérebro deixasse de produzir as substâncias antidepressivas. Nós temos antidepressivos naturais. Entre eles eu vou citar dopamina, serotonina, a própria endorfina. São substâncias, a noradrenalina, são substâncias que o cérebro produz. A ocitocina, que vai regulando o nosso humor, nosso estado de humor, a maneira da gente pensar, a maneira da gente ter esperança, de ter fé, de ter expectativas. Quando uma pessoa começa a deprimir, ela não necessariamente vai ser aquela pessoa que vai deitar numa cama e falar, estou deprimido. Uma pessoa vai começar a deprimir durante algum tempo. Eu diria que ninguém deprime de uma hora para outra, do nada. A pessoa vai vindo num desgaste, porque essas substâncias vão deixando, vai sendo reduzida a sua produção. E isso, em geral, vem depois de um grande período de estresse, a depressão pura. E a fibromialgia, é muito comum você encontrar pessoas deprimidas que, antes de alterar o humor, altera as dores musculares. Agora, olha que interessante, a serotonina é uma substância que todo mundo conhece, as pessoas acham que serotonina tem a ver com chocolate. Não tem a ver com chocolate, tem a ver com L-triptofano, que é um aminoácido que o cérebro usa para produzir serotonina. Quando a gente vai observar, a serotonina tem um efeito analgésico. Tá? Principalmente pelo cordão posterior da medula. Existe uma condução de dor do corpo para o cérebro que vem pelo cordão da medula, vem por trás. Então, o que acontece? Quando uma pessoa está com fibromialgia e você dá alguma coisa que aumente a serotonina, inesperadamente você tem uma melhora, principalmente substâncias muito antigas relacionadas ao uso da depressão, como os tricíclicos, mas numa dose muito pequena. E elas têm um efeito muito grande de analgesia, tanto para a cefaleia, para a enxaqueca, quanto para essas dores generalizadas. Então as pessoas começaram a falar assim, puxa, mas tem dores no corpo que respondem a coisas que seriam antidepressivos, mesmo que em doses baixas. Começaram a estudar essa relação. E a gente foi ver que a relação é muito mais íntima do que a gente imagina. E tem uma outra coisa também, por exemplo, o que melhora a depressão, melhora a fibromialgia. Eu diria que a fibromialgia pura, ela é uma depressão mascarada. Né? A gente usava muito essa expressão na década de 80, tem uma depressão que é mascarada, você jura que a pessoa não tem nada, mas a pessoa não consegue fazer as coisas e muitas vezes a dor, seja a dor de cabeça, seja a dor da fibromialgia, é uma maneira de imobilizar a pessoa, né? É aquela hora que a pessoa está deprimida, mas ela não está sacando que é depressão, ela está jogando tudo no corpo, ela está somatizando e além de somatizar, ela está mascarando um sofrimento. Em geral são pessoas mais resistentes, são aquelas que tomam as decisões na família e elas não se aceitam deprimir, né? Então elas vão pressionando cada vez mais para ganhar força e chega uma hora que a musculatura não aguenta. Porque o estresse é muito grande e aí elas adoecem. E além dos dois terem esse componente de responder à serotonina, melhorar os pensamentos, melhorar as dores, eu vejo uma associação muito correlata. Assim, é muito difícil uma pessoa deprimida não referir algum momento de fibromialgia ou estar junto na fibromialgia. Então, eu diria que é um tipo de depressão mascarada e que se a gente não olhar por esse viés, a gente também não vai entender, por exemplo, a depressão melhora com exercício físico? Sim, porque aumenta a produção de dopamina, aumenta a produção de serotonina, de endorfina. A atividade física melhora a fibromialgia? Sim. Não comer açúcar melhora a depressão? Sim. Não comer açúcar melhora a fibromialgia? Sim. Melhorar a vascularização sanguínea melhora a fibromialgia? Sim. Melhora a depressão? Sim. Por exemplo, existe um suplemento alimentar chamado coenzima Q10. A coenzima Q10 é muito eficaz para você tirar os radicais livres que dão dores musculares. Inclusive, a coenzima Q10, por exemplo, tem pessoas que são obrigadas a tomar remédio de colesterol. Esse remédio de colesterol, para baixar o colesterol, dá muitas dores musculares. Quando você associa com a coenzima Q10, que é um suplemento alimentar, o que acontece? Você não tem as dores. E aí foi se vendo, se não dá a dor aqui, eu posso melhorar a fibromialgia.
melhorou. Mas se não dá a dor aqui, será que eu alivio a dor da alma, que é a depressão? Melhorou. Por quê? Porque a coenzima Q10, ela desfaz os radicais livres que podem se acumular, tanto para dar depressão quanto para dar dor. Então são dois quadros muito intrincados. E tem uma outra coisa que também pode melhorar a fibromialgia e que também pode melhorar a depressão, que é a melatonina. Aí você fala, qual a relação de melatonina? A melatonina é intimamente ligada à serotonina. Por exemplo, é como se elas fossem moléculas primas. A serotonina, ela tem um ápice de manhã, né? De madrugada ela começa a subir e depois ela vai descendo. Quando ela vai descendo, final da tarde, ela faz o ciclo oposto com a melatonina. A melatonina começa a ser liberada de noite, né? No entardecer, e aí quando vai chegando de madrugada ela cai. Aí entra a serotonina. E todas as duas têm na sua molécula L-triptofano. Então, assim, está muito relacionado, só para essas coisas que eu estou dizendo. Então, assim, diminuir o açúcar, tirar essa coisa inflamada, porque a fibromialgia tem uma inflamação. E a coisa que mais inflama o organismo inteiro é açúcar refinado. É esse doce do nada, né? Não é um docinho de uma fruta, mas é esse doce. A gente vive numa sociedade de excesso. Você foi falando e fazendo associação junto com a depressão. Mas às vezes o paciente de fibromialgia, devido à dor, devido a um mal-estar para dormir, ele vai entrando numa irritabilidade de às vezes a gente ter que tratar um pouco dessa ansiedade dele também, né? A irritabilidade porque a dor causa uma irritação. Uma pessoa com dor cronicamente, ela fica o tempo todo irritada. E também, o que acontece? Já é um reflexo dessa baixa serotoninérgica. Porque na hora que eu tenho uma baixa de serotonina muito grande, instintivamente eu aumento proporcionalmente a minha noradrenalina. Entendeu? Entendi. Então está tudo interligado. O mais importante é o que serve para a depressão, serve para melhorar. Atividade física, redução de doce, reposição de L-triptofano, reposição de coenzima Q10 e outra coisa também, magnésio. O magnésio ele está na estrutura das moléculas dos neurotransmissores que também aliviam a dor e aliviam a depressão e a fibromialgia. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like, faça seu comentário, compartilhe e ajude a gente a divulgar o conhecimento sobre comportamento de forma mais natural e digestiva para todos.